Boa noite. Primeiro, agradecer aí o convite do Nelson e a oportunidade de me encontrar aqui com os colegas que participaram, os amigos, a Gisele, o Capilé, o Ricardo, cumprimentar o Rui, que está aqui conosco, e todos que estão aqui, e dizer o seguinte: o Nelson me convidou já faz um monte de tempo, né, acho que foi em janeiro, né, quando vocês começaram a comentar o Ari, que nos encontramos em outras aventuras, né, e me convidou eu conheço as obsessões intelectuais e existenciais do Nelson faz tempo, né? Eu disse, bom, mas como é que eu vou, o que eu vou fazer num encontro que eu sei que tem um recorte como este, que as apresentações foram feitas, e, ao mesmo tempo, como o tema era inovação, não é? Eu disse, bem, vou botar aí uma colher de sal, tanto institucional, como também da questão da inovação propriamente dita, do ponto de vista da inovação tecnológica, da inovação que constitui uma das obsessões do mundo contemporâneo, do ponto de vista dos mercados e etc., e que está na base de tudo aquilo que foi mencionado aqui, não é? Que são, fundamentalmente, as tecnologias de inovação, as tecnologias de informação e de comunicação, e que permitem, não é, todas essas viagens que a gente está aqui sem sair do lugar realizando. Eu me lembro que em 1987 nós fizemos em Campinas, na Universidade de Campinas, o reitor era o Paulo Renato, o professor Bernardo Beigelman era o nosso pró-reitor de pós-graduação, e fizemos um encontro que se chamava Brasil Século XXI, e que tinha vários blocos sobre economia, sobre ciência, e tinha um bloco sobre cultura. E foi exatamente por causa disso, eu fui um dos coordenadores desse bloco, que nós nos aproximamos e nos conhecemos mais proximamente, dado exatamente que ali tentávamos xeretar, bisbilhotar, não é? Sobre as grandes mudanças que mais ou menos sentíamos e suspeitávamos, mas que estavam para acontecer para muito além do que sonhava na ocasião a nossa vã filosofia. Tá? E tivemos a participação de vários pesquisadores, artistas, não é? Quer dizer, foi um momento muito interessante, e foi um momento em que ainda não havia acontecido o fato simbólico que marcou efetivamente o fim do século XX, que foi a queda do muro 2 anos depois, em 1989. Né? Como diz o Hobsbawm, um século
extremamente curto, não é? E, ao mesmo tempo, extremamente agitado, rico de mudanças e transformações. Do ponto de vista da arte, da cultura, de um modo geral, nós, de certa maneira, continuamos presos à tradição, à ação, não é? Dos movimentos de vanguarda que caracterizaram e marcaram propriamente o modernismo, e mesmo nos desgarrando, não é, desses movimentos, continuamos a tomá-los como referência, não seja por outra coisa, para serem contestados. Não é? E de forma que aí tem um cenário interessante. E no meio disso tudo, há um assunto. Se eu estiver sendo muito professoral, vocês podem, mas isso eu não vou conseguir deixar de ser, porque... e no meio disso tudo, acontece, não é? Vai acontecer, não é? Estará acontecendo, sobretudo na segunda metade do século XX, como consequência das grandes descobertas científicas que se fizeram no final do século XIX e no começo do século XX, vai estar acontecendo as grandes transformações no mundo, digamos, da aplicação ou das aplicações da ciência. Há cientistas importantes que dizem que não existe essa história de ciência básica e ciência aplicada. Existe ciência, não é? E aplicações da ciência. Não é? E, no caso, nós vamos começar a assistir o desenvolvimento de uma tecnologia que ainda se não dizia tecnologia, não é? De técnicas, vamos dizer ainda. Você falou do Flusser, não é? Me lembro de um livro que me marcou muito, do Wilhelm Flusser, que era o homem na Era da Técnica. Não é? E a grande mudança que estará acontecendo, e que a gente não vai estar se dando conta, vivendo aquilo tudo ainda, é exatamente a descoberta da máquina fabulosa que marca e as nossas vidas no mundo contemporâneo, que é o computador. Aqueles computadores enormes, primeiro aquelas coisas de perfuração de cartão. Eu me lembro que na Unicamp, em 1987, 88, nós compramos um IBM 387, que era uma super máquina, uma máquina que ocupava, certamente, entre a máquina e o sistema de refrigeração da máquina, se ocupava essa sala e esse espaço do saguão que está aqui fora, totalmente. E, bom, era uma complicação você comprar uma máquina dessa, porque tinha as questões de salvaguardas com o governo americano. Era um assunto bastante complicado. A descoberta a invenção do PC, do personal computer, vai provocar uma mudança tão radical, e eu me lembro sempre de uma conversa que tivemos na ocasião em que nós estávamos discutindo os programas lá do nosso seminário, lá na Unicamp, que nós mais ou menos fixamos isso iconicamente no fato de que a IBM, na ocasião, havia comprado e instalado uma loja em plena Place de Vosges,
não é, em Paris, e entre lojas de joias, não é, portanto, de riqueza, não é, de pedras preciosas, ela instalou ali uma loja e botou, não é, no centro da exposição da vitrine um chip, não é, o chip de uma máquina, de um computador, e aquilo iluminado. Não é? Aquilo era de uma tal forma impressionante do ponto de vista, não é, de representar ali uma transformação, não é, do conceito de riqueza, não é? Isto é, substituindo, não é, a materialidade do ouro, do Fort Knox, não é, pela intangibilidade, não é, de uma riqueza material, de uma riqueza concreta, mas imaterial, não é, que nós, naquele momento, não é, estávamos todos atiçados por essa coisa. Eu me lembro que a gente conversava muito sobre isso, mas que ainda a gente não conseguia captar e pegar o alcance dessa coisa. Muito bem. Portanto, além de todas as tecnologias que vão se desenvolver, uma delas será fatal para o mundo contemporâneo e vai determinar o que é o mundo contemporâneo, que são as tecnologias de comunicação, de informação e de comunicação. São elas que permitem a globalização. São elas que possibilitam, não é, o fenômeno de transformação, não é, de um mundo, todo ele construído sobre a materialidade da produção manufatureira para uma produção do conhecimento, não é, dando ao conhecimento, não é, um papel que ele até então não tinha na tradição. Falamos do Ocidente aqui, sobretudo, isso é uma outra história, mas, enfim, não tinha e não se conhecia. De fato, o computador passa a ser um êmulo do homem, não é? Do ser humano. É uma máquina que é diferente da máquina cartesiana, não é? É uma máquina que substitui o conceito da universalidade do ser, não é, pelo conceito de globalidade, não é, das relações. E isto é que gera, obviamente, os conceitos de sociedade do conhecimento, de economia do conhecimento, e por aí vai, e isso é um assunto que depois a gente pode voltar a falar. Nesse sentido, essa economia, e quando eu digo economia, nós estamos pensando nas relações de trabalho, nas relações de produção, nas relações de consumo e, portanto, na produção da riqueza, da distribuição da riqueza e assim por diante, num mundo que vai conhecer uma transformação fundamental do ponto de vista do conceito próprio, não é, de mercadoria e, não é, do nascimento de uma figura, de um ator social que até então também não existia, se desconhecia, que é a figura do consumidor. Você tem, portanto, um cenário que é um cenário, claro que eu estou aqui correndo, né, por esse cenário, mas é um cenário que nos põe, de fato, diante de uma nova realidade, de uma nova situação. Ouvindo os relatos, ouvindo a apresentação, vendo, mais do que ouvindo a apresentação que fez a Gisele, que fez o Capilé, você, de fato, se dá conta de que todas essas mudanças, todas essas transformações estão ligadas, estão possibilitadas por uma realidade que é uma realidade virtual que transforma e vai transformando no cotidiano
as nossas relações sociais de uma maneira, não é, radical. E é esta mudança que, mais ou menos, nós, obviamente, procuramos, não é, entender, não é, e tentar acompanhar. Até porque, como somos da geração que somos, e somos aqui de várias gerações, mas, talvez com exceção de alguns mais moços, nenhum é falante natural da linguagem digital. Nós aprendemos depois, isto é, o quanto aprendemos, não é? E essa é uma linguagem que você aprende da mesma forma que aprende uma outra língua. Então, uma criança que nasce falando a linguagem digital tem uma naturalidade no uso que quem aprende, não é, inglês ou alemão ou francês já depois de adulto não tem ao falar essas línguas, não é, quando uma criança, não é, que cresce dominando essas línguas tem. Quer dizer, a relação com a língua materna é fundamental. Nós somos, digamos assim, mutantes assustados, não é? Porque nós estamos passando, não é, por um processo de enorme transformação, estamos acompanhando e estamos tentando exatamente dominar, não é, os códigos que permitem compreender, não é, como é que essa transformação se dá. Bom, eu sou linguista de formação, por isso que o cachimbo vai apontando para a linguagem o tempo inteiro, não é? E dirijo já há alguns anos, desde 1994, um laboratório de jornalismo na Unicamp, que nós criamos lá com o Dines, o Alberto Dines, o Zé Marques de Mello, há bastante tempo atrás. E esse laboratório, na verdade, evoluiu e se concentrou num programa de jornalismo científico. Nós trabalhamos com divulgação científica. Isso fazemos de várias maneiras. Fazemos produzindo revistas eletrônicas, a revista Consciência é uma delas, a revista Ciência e Cultura, para a SBPC, é outra, que é também impressa. Oferecemos cursos para a formação de divulgadores da ciência. Eu estou contando isso porque eu vou entrar uma figurinha aí já já, e depois eu quero exatamente mostrar uma coisa para vocês. Então, oferecemos desde 1999 um curso de pós-graduação Lato Sensu, que é um curso em jornalismo científico, divulgação científica. É um curso no qual nós formamos já cerca de 300 estudantes, entre cientistas e jornalistas, e que muitos deles estão aí, não é, nos grandes jornais, nas grandes revistas, etc. Temos há 5 anos um curso de pós-graduação stricto sensu, um mestrado, não é, no qual defendemos aí já 33 dissertações, e é um curso de jornalismo científico e cultural, não é? E estamos agora montando o nosso doutorado também, de modo que há toda uma ação institucional no sentido de formar e de multiplicar atores voltados para essa questão da divulgação. E por que a questão da divulgação? Por que eu entrei nesse assunto? Primeiro, porque toda essa história que eu mencionava para vocês, essa questão de um mundo organizado, estruturado, pelas tecnologias, em particular pelas tecnologias de informação e comunicação, é um mundo em que o fenômeno da comunicação é fundamental. E a ciência, o conhecimento científico,
como qualquer forma de conhecimento, supõe e exige uma sociabilidade enorme para ele existir. Sem essa sociabilidade, o conhecimento não é nada. Não é? Quer dizer, não há conhecimento solitário. Não é? Há produção de conhecimento solitário. Não é? Mas o conhecimento só existe socializado. Não é? De forma que esse processo é um processo fundamental. Na ciência e como nas outras atividades, penso que seria possível, mais ou menos, visualizar o fenômeno da cultura científica, e esta é uma expressão que é bastante importante do ponto de vista da caracterização do mundo contemporâneo. Se há algo que caracteriza e marca a contemporaneidade, é este fenômeno particular, desta forma particular de cultura, que é a cultura científica. Não se trata de discutir se a ciência é uma forma de cultura ou não. Isto eu acho que a gente dá de barato, não é? Claro que sim. Mas se trata de um tipo particular de cultura criada exatamente pelo desenvolvimento não só da ciência e do conhecimento, mas pela profunda inserção do conhecimento científico, através da apropriação que se faz na sociedade, pelas tecnologias e pela inovação, no cotidiano das nossas relações. Nós vivemos num mundo em que a cultura científica é determinante, é estruturante do ponto de vista das nossas relações sociais, o que significa do ponto de vista das relações de produção, de consumo e assim por diante. Nesse sentido é que eu inventei aí essa espiral para entender como é que esse fenômeno pode ser melhor compreendido e como é que ele pode nos ajudar a entender essa dinâmica do processo de circulação do conhecimento na sociedade. Então, o assunto aqui é bastante simples, vocês veem, há dois eixos aqui, há, portanto, uma divisão aqui do espaço bidimensional em 4 quadrantes. Em cada um dos quadrantes, eu situei, então, um dos momentos do processo de comunicação do conhecimento, partindo propriamente aqui no primeiro quadrante, da produção e da difusão da ciência, em que cientistas falam com cientistas e produzem ciência, e a ciência circula ou é socializada na forma de periódicos científicos, na forma de congressos científicos e assim por diante. Você tem um segundo momento nesse quadrante, que é do ensino de ciência e de formação de cientistas, aquele momento em que, em princípio, você tem uma comunicação dos que sabem para os que não sabem, mas que ainda vão saber, através do ensino, que é coisa que nós fazemos nas nossas universidades. E um terceiro momento, que é este aqui, que é propriamente do ensino para a ciência, em que não se trata propriamente de ensinar ciência, mas se trata de mobilizar o jovem ou a sociedade para o amor da ciência. Eu digo que aqui o personagem principal é o amador da ciência, tanto no sentido daquele que ama a ciência, como daquele que não é profissional da ciência, mas que pode vir a ser profissional. Então, ele é mobilizado. Aqui é uma série de ações que você poderia situar aí, quais sejam os museus de ciências,
as exposições, não é? Aquilo que nós queríamos fazer com o genoma, não é? Enfim, todas essas atividades que têm um alcance cultural e artístico muito grande e um poder de mobilização bastante grande também do ponto de vista de atrair, não é? O jovem para a ciência. E este último momento, não é? Aqui representado por esse quadrante, ou representado neste quadrante, que é o momento propriamente da divulgação científica, em que os jornalistas e cientistas destinam informação científica para a sociedade. Os dois eixos se opõem por categorias que a gente conhece bem também, não é? Você tem aqui o esotérico com X e o esotérico com S, não é? Porque você parte, não é, de uma situação, não é, em que a linguagem de comunicação é altamente codificada, altamente fechada, é preciso você ter iniciação nessa linguagem, nesse código, senão você não a domina, por isso que a comunicação em geral se faz entre pares, portanto é uma linguagem esotérica, no sentido aristotélico, não é, da oposição, enquanto que aqui, não é, na verdade, você tem uma linguagem mais aberta, mais, digamos, natural, mais próxima exatamente da possibilidade de uma comunicação que não requer, não é, uma especialidade, um domínio de códigos, não é, entre aspas, secretos ou específicos, não é, no caso da ciência. Do ponto de vista da oposição horizontal, você tem, de um lado, um discurso monofônico, não é? Se a gente tomasse o Bakhtin, não é? E a teoria da polifonia, não é? Nós teríamos aqui, obviamente, o discurso propriamente científico ou didático, não é? Dos enunciados não ambíguos, não é? Da literalidade, se vocês quiserem, e do outro lado, não é? Um discurso polissêmico, polifônico, com uma multiplicidade de vozes. O que significa que a figura permite que a gente faça um trajeto que vai propriamente, não é, da ciência, mais especificamente, passando pelos quadrantes e chegando, não é, a uma forma de comunicação em que o esforço é tornar conceitos extremamente herméticos, não é, extremamente abstratos, em conceitos sensíveis que possam ser captados por imagens e metáforas, não é? Que é um pouco o trabalho que a gente faz no esforço, não é, de captar, não é, estas situações e tornar os conceitos sensíveis a ponto de que você consiga uma comunicação sobre conteúdos extremamente complexos entre pessoas que não necessariamente dominam os códigos de comunicação da mesma maneira. Então, nesse esforço, entra o jornalista, entra, obviamente, o próprio cientista e entra o artista, não é? Entra o artista, não é, com as intervenções, com os domínios, não é? E hoje, para fazer a arte, não é, que se faz, que vocês, não é, apresentaram, esta arte que está exatamente impregnada, não é, do uso dessas tecnologias, é preciso dominá-las, é preciso conhecê-las, é preciso exatamente fazer com que, de alguma maneira, não é, você consiga transformar, não é, um utensílio, não é, que é funcional para determinados fins, não é, em algo que possa exatamente servir como elemento imaterial ou material, mas concreto sempre, da construção de um mundo em transformação. Que a questão não é exatamente nós estarmos num processo, não é, em que você parte de uma situação, e uma situação
que caracteristicamente você tem vários parâmetros que indicam de onde você partiu, por exemplo, de uma economia industrial para uma economia do conhecimento, mas essa economia do conhecimento nós tangenciamos entendê-la, mas dada a dinâmica e o próprio dinamismo do que acontece nesse mundo, nesse universo, nós, na verdade, corremos atrás de um processo em transformação contínua, e é isso que traz também para todos nós uma certa angústia, porque a gente não consegue parar para criar um modelo que simule essa dinâmica que é tão poderosa e tão transformadora. Gisele dizia exatamente isso. Quando a gente ouve isso hoje, e diz, 1 ano é velho demais, 2 anos, quer dizer, 10 anos é um século para as tecnologias. Quer dizer, é algo que nos coloca, obviamente, diante de uma percepção do tempo completamente diferente da que tivemos, vivenciamos e na qual, certamente, alguns de nós fomos criados e educados. Bom, eu mostrei essa coisa toda a vocês para um pouco avançar para o conceito de cultura técnica, que é um conceito importante também, e há um professor da Universidade de Salamanca, com o qual temos bastante relação, e que aponta aí os elementos constituintes do que ele chama de cultura técnica, os enfim, simbólicos ou representacionais, conhecimento, as crenças e as representações, os práticos, as regras de comportamento, habilidades e conhecimento operacional, e aqueles relacionados a valores ou axiológicos, objetivos, valores e preferências. E isto permite essa representação que está aí, que um pouco reproduz de uma outra forma aquela espiral que eu apresentei anteriormente. Essa cultura técnica, do ponto de vista... 5 minutos? Essa cultura técnica, do ponto de vista, digamos, em estrito senso, ela é formada por grupos de elementos culturais incorporados nos sistemas técnicos disponíveis àquele grupo. E isto diz respeito a um conceito fundamental, que é a capacidade de inovar. Eu vou falar isso para fazer uma pergunta no final, que para nós é importante. Isto é, se você tem um sistema estruturalmente apto, ele te oferece condições e, portanto, capacidade para inovar. E, num sentido largo, considera elementos não incorporados que também fazem parte da cultura técnica daquele grupo. É aquilo que se chama de propensão para inovar. E aí a transferência de elementos culturais dos dois tipos e suas relações com o resto da cultura são mecanismos básicos para a compreensão de como os fatores culturais afetam o desenvolvimento técnico. Bem, a cultura técnica e as inovações, determinadas atitudes e valores são especialmente relevantes para caracterizar a propensão à inovação. Exemplos, atitudes em favor do trabalho feito apropriadamente, isto é, valorização de ações eficientes, valorização da criatividade, confiança na ciência e tecnologia como meios de resolver problemas práticos ou gerar riqueza e bem-estar social, atitude em relação à incerteza e predisposição para assumir riscos. Bem, aí vai
E eu introduzo aqui, vou resumir porque não teremos tempo, o Brasil tem um dilema fundamental no que diz respeito ao tema da inovação. Por que nós somos tão criativos? E basta nos encontrarmos numa situação como essa e 2, 3 exposições mostram a criatividade que temos do ponto de vista da capacidade de inovar em termos de cultura, em termos da arte, assim por diante. Em termos propriamente da inovação tecnológica, o Brasil anda mal, anda mal, anda mal. Isto é, e a pergunta é exatamente por que andamos mal? Por falta de capacidade, isto é, por falta de uma cultura técnica, não é, que incorporou mal os elementos e cuja estrutura não permite efetivamente que você tenha as condições para inovar? Por falta de propensão, isto é, de atitude relativamente à inovação? Por falta de leis? O Brasil está cheio de leis. Tem lei de inovação, tem lei do bem, todos os estados, não é, têm lei de inovação. E quando você olha para o INPI, por exemplo, que é o nosso Instituto Nacional, né, de Propriedade Industrial, você tem, na última década, não houve um ano em que tenhamos obtido a concessão de mais de uma patente, de mais do que 1.000 patentes. Sempre abaixo de 1.000 patentes para residentes. O número aumenta muito quando se considera as patentes registradas por não residentes no Brasil. Não é? Então, há uma questão, não é? Há uma questão e a pergunta é, essa é uma questão cultural? Falta a nossa cultura científica, a nossa cultura técnica, propensão e capacidade para a inovação? É isto que acontece do ponto de vista das artes e da cultura propriamente dita, ou não? Não é? São questões que vale a pena, obviamente, trazer para uma conversa como essa e outras que certamente poderemos ter. Obrigado, viu?